Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Cientista. Como você já sabe, aqui nós falamos sobre ciência de forma clara e descontraída. Nós abordamos os mais diversos temas das variadas áreas do conhecimento, apresentando pesquisas, projetos e ações científicas produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. Acompanhe as nossas redes sociais e participe, pois aqui você é parte do nosso programa. O tema do programa de hoje traz um animal peçonhento muito temido, é o escorpião. Uma invenção de pesquisadores da Faculdade de Farmácia, aqui da UFRN, envolve o veneno do animal e o desenvolvimento de antibióticos. Ficou curioso? Pois acompanhe agora na reportagem. As infecções bacterianas são a segunda principal causa de morte no mundo e mais de 50% dessas infecções que podem causar mortes estão se tornando resistentes a tratamentos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Vem daí a necessidade do desenvolvimento de novos agentes antibióticos. Bactérias multiresistentes, elas não são sensíveis aos antibióticos que já existem no mercado, que a gente pode comprar na farmácia. Ela multiresistente é porque ela não é sensível, a gente não consegue tratar ela com diferentes antibióticos que existem na farmácia. Nessa problemática, estudos desenvolvidos por pesquisadores do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte apontam que moléculas presentes no veneno do escorpião podem servir para a produção de novos medicamentos antibióticos. Tudo começou há 16 anos atrás com um estudo que a gente fez, que a gente chama de um estudo biotecnológico de transcriptoma, onde a gente fez um mapeamento de todas as moléculas que estão presentes nessa gotinha de veneno que a gente vê. Então, dentro dessa gota de veneno, existem dezenas ou centenas de moléculas. E essas moléculas, algumas, podem ser estudadas e serem aplicadas pelos cientistas, pelos pesquisadores, para o tratamento de algumas doenças. Depois, no segundo momento, a gente trabalhou com essas moléculas, em particular, a gente caracterizou essas moléculas, testou a atividade e provou que essas moléculas são dotadas de uma atividade farmacológica importante, que é a antimicrobiana, é a atividade antibiótica. Então, essas moléculas passaram a ser o foco do nosso grupo, existindo, a partir delas, a possibilidade de serem usadas no futuro como antibióticos, como novos antibióticos, que há uma problemática na saúde mundial, pela questão da resistência aos antibióticos, aos antimicrobianos. A saúde humana clínica mundial necessita de novas moléculas devido a essa problemática da resistência. Então, são novas moléculas com mecanismos de ação diferentes e a gente passou a investir com mais ênfase nos testes pré-clínicos dessas moléculas. Na fase mais recente da pesquisa, o grupo realizou mutações através de ferramentas computacionais para obter novas substâncias a partir das que já existem naturalmente nos escorpiões. Essa pesquisa ela buscou o desenvolvimento de novos antimicrobianos, tendo em vista a alta demanda de patógenos multiresistentes no mundo, aos fármacos convencionais, que vem emergindo cada vez mais rapidamente. Então, a gente desenhou novas moléculas a partir de análise no computador, em sílico, computacional, e desenhou 31 novas moléculas, que elas têm atividades tanto em sílico, no computador, como in vitro, tem demonstrado atividade superior aos antimicrobianos convencionais sobre micro-organismos multiresistentes, por exemplo. A gente utilizou as moléculas naturais que existem no veneno para serem protótipos, para a gente desenhar novas moléculas com pequenas alterações na sua estrutura da molécula original, e a gente gerou 31 moléculas análogas, que a gente também pode considerar como mutantes. Essas moléculas mutantes são peptídeos um pouco diferentes da natureza, dos que estão presentes no escorpião, porém esses peptídeos eles têm o potencial de uma atividade antibiótica maior, são mais efetivos e com menos toxicidade em células normais nos pacientes no futuro. A partir disso, a gente tem esse estudo, a parte antimicrobiana e antibiofilme de bactérias resistentes, e a gente também tem avançado na pesquisa de esses peptídeos com atividade cicatrizante e até anticâncer. No primeiro momento, a gente obtém autorização do IBAMA para que a gente possa trabalhar com a coleta dos escorpiões
e também do CIGEM, que é do Patrimônio Genético, então temos as duas autorizações. Recebemos pesquisadores do Instituto Butantan, de São Paulo, que nos deram treinamento aos nossos alunos, então os alunos são treinados para manipular os escorpiões, e a partir daí a gente passou a extrair os venenos ou glândulas do veneno para obter as técnicas e os produtos biotecnológicos para entender melhor quais são os componentes desse veneno. A gente já tem observado que a indústria farmacêutica ela não tem lançado no mercado novos antibióticos. Então, a pesquisa por novas moléculas que tratem essas bactérias é muito importante. Estamos com alguns projetos submetidos no Brasil e fora do Brasil, almejando finalizar as etapas pré-clínicas e iniciar a etapa clínica. Então, consideramos que adquirir um financiamento importante seja decisivo para a continuidade do trabalho e para que essas moléculas ganhem um mercado terapêutico no médio a longo prazo. Vocês acompanharam na reportagem como os pesquisadores analisam, a partir do veneno do escorpião, substâncias antimicrobianas. Agora vamos ver com o repórter Arthur Rocha o que ele trouxe dos telespectadores. Pode parecer estranho que o veneno de um animal peçonhento, como é o caso do escorpião, possa servir para a produção de medicamentos, não é mesmo? Mas é aí que entra o trabalho dos cientistas. E é através desse trabalho que áreas como a farmacologia e a medicina, entre tantas outras, podem avançar. Esse assunto é muito interessante e por isso mesmo desperta várias dúvidas na população. Vamos esclarecê-las? Eu tenho uma pergunta. Por que a escolha do veneno de escorpião para esses estudos? O Titus stigmodus, também conhecido como escorpião amarelo, endêmico aqui do Nordeste, no momento que a gente iniciou esse estudo, não havia sido estudado amplamente quanto à composição do seu veneno. Então, decidimos estudar a composição desse veneno para entender o envenenamento e, a partir desse estudo, foi descoberto, então, os peptídeos antimicrobianos. Como essas substâncias do veneno do escorpião podem se tornar antibióticos? Apresentar atividades antimicrobianas identificadas através de diversos estudos, esses peptídeos eles podem ser aprimorados e colocados em formulações para assim virar um antibiótico. Como é identificada uma bactéria superresistente? Bactérias superresistentes elas são identificadas a partir do seu perfil de sensibilidade aos antimicrobianos convencionais. Então, a bactéria ela é colocada em contato com vários antibióticos, seja de reserva, restrito ao hospital, seja antimicrobianos convencionais, e daí é avaliado o seu perfil de sensibilidade e identificado que é uma bactéria multiresistente, resistente a vários antimicrobianos existentes. Qual a diferença entre as substâncias encontradas no veneno de escorpião e as já existentes hoje nos antibióticos? Os antimicrobianos obtidos a partir da peçonha do escorpião, Titus stigmodus, ela tem um perfil, um mecanismo de ação diferente dos antimicrobianos existentes. E esse perfil, esse mecanismo de ação, ele possibilita que a bactéria tenha uma menor possibilidade de desenvolver resistência. Então, isso é a diferença desses peptídeos em relação aos antimicrobianos usuais. A pergunta que eu gostaria de fazer é quando essas substâncias elas poderão estar disponíveis no mercado e de um acesso para a população de modo geral? Para se tornar um medicamento, tem um longo trajeto para que venha a ser utilizado no mercado. Então, a gente tem avançado nos estudos pré-clínicos e estamos obtendo financiamento, em busca de financiamento, para seguir nos estudos, os estudos clínicos, a etapa clínica do projeto. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta temos mais informação, mais ciência e curiosidades no quadro Sabia Não? Estamos de volta e agora é aquele momento de descontração no nosso quadro Sabia Não? Se não fosse por um descuido de um médico lá atrás, em 1928, você, ou então alguém que você conhece, jamais teria melhorado de uma doença que dependeu de um antibiótico. Você sabia que o surgimento do primeiro antibiótico foi a partir justamente desse descuido? Sabia não?
Vamos entender de que forma isso aconteceu. O médico escocês Alexander Fleming viu que muitos soldados estavam morrendo durante a Primeira Guerra Mundial, que perdurou de 1914 até 1918, devido às infecções graves em suas feridas provocadas pelos disparos das armas de fogo. Foi a partir dessas inúmeras mortes provocadas pelas infecções em suas feridas que o médico escocês foi estudar a bactéria Staphylococcus aureus, encontrada comumente em feridas abertas. Alexander estava no laboratório manuseando os recipientes de vidro onde se encontravam as bactérias, saiu da sala e simplesmente esqueceu os recipientes abertos. Já pensou? As bactérias ficaram expostas e dias depois, quando ele voltou, percebeu que a placa estava coberta de mofo, que ocorre quando a matéria orgânica entra em contato com o ar. O médico escocês foi lá, deu uma olhada e viu que em determinada região do bolor, as bactérias não estavam mais ativas. Com isso, ele concluiu que os fungos do gênero Penicillium produziam substâncias com poder bactericida. E aí era o primeiro passo de uma das maiores descobertas da medicina até hoje. Mais de 10 anos depois, em 1939, os cientistas da Universidade de Oxford conseguiram transformar a substância penicilina em medicamento de verdade. O trabalho deles foi concluído no início da Segunda Guerra Mundial e milhões de soldados foram salvos pelo antibiótico penicilina. O medicamento também se mostrou eficaz com relação às outras doenças como sífilis, tuberculose, gonorreia, pneumonia e outras. Além disso, foi ponto de partida para a formulação de outras classes de antibióticos. Tudo isso graças a princípio de um descuido, mas o que você não pode se descuidar é do nosso próximo encontro na próxima semana. Até lá! No programa de hoje, nós falamos sobre uma pesquisa com substâncias do veneno do escorpião que tem ação antibiótica. Os estudos são realizados pela Faculdade de Farmácia aqui da UFRN. A edição de hoje fica por aqui, mas próxima semana estamos de volta. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Fala Cientista estão disponíveis na página da TVU do YouTube. Um grande abraço e até o próximo programa.